Estou preparado, Senhor. Tudo para ser uma delas amém, Senhor. Aleluia, glorifico, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que certamente ela tem uma palavra. Aleluia, Senhor, de coração, aleluia. Servindo para trazer a tua igreja, Pai. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus grande. Aleluia. Glória. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria estar mais um dia na casa do Senhor, poder conhecer mais um povo que vai morar no céu. É sempre um prazer conhecer mais do povo de Deus, né, irmãos? Quero agradecer primeiramente essa oportunidade ao Senhor, né, que se eu estou aqui foi porque Ele me trouxe, foi porque Ele me sustentou. Quero agradecer também os pastores dessa casa, a missionária Joilde, muito obrigada pelo convite. Veio ali, né, através da missionária Érica, a missionária Michele, desse mesmo ministério, são bênção do Senhor. É um povo que o Senhor nos apresentou e nós ali, sempre que podemos, cultuamos juntos. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, o Grande Mandamento, lá em Ribeirão Pires. Estou debaixo da bênção dos meus pastores, amém? Pastora Suelen, pastor Davi. A igreja recebe a paz dos meus pastores? Amém. Irmãos, confesso para os irmãos que eu vim dentro do carro ali com medo, porque a gente teme e treme para falar da palavra do Senhor. Mas a palavra, simplesmente dela ser falada, ela já tem todo o poder e autoridade, né? Eu sou somente um instrumento nas mãos do Senhor. E eu creio, né, que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Quero agradecer a presença do meu esposo, do meu filho, da minha mãe. Que é uma honra eles estarem aqui comigo nessa noite. Um dia eu congreguei sozinha, um dia eu cultuei sozinha, um dia eu fui para a igreja sozinha. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem mais gente, tem minha irmã, meus cunhados, minhas tias, que nós congregamos todos no mesmo ministério. Chamei todo mundo, não deu para todo mundo vir, mas veio eles comigo para honra e glória do Senhor. Irmãos, por incrível que pareça, meu esposo não sabia que eu ia pregar. E ele teve a saudação na passagem que eu ia pregar. Né? Moramos juntos, só que durante a semana, tem semana que é corrida. Ele sai cedo, quando ele volta já vamos para a igreja. E essa semana foi uma semana assim. Ontem eu não cultuei porque eu não estava bem. E ele chegou, foi para a igreja, chegou, jantou, deitou. Então nós não conversamos. Ele chegou agora, foi tomar banho, nós viemos para cá e ele não sabia. Quando ele sentou, eu falei para ele: você viu a palavra que eu ia pregar? Ele falou: não. É de Deus, então, a confirmação. Glória a Deus. A palavra do Senhor se encontra em Marcos 5. A partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como, né, o pastor falou, estamos iniciando aí o mês da mulher, onde todas as congregações começam os trabalhos com as mulheres, né? Infelizmente há lugares no qual o ministério feminino não é reconhecido, mas só que nós sabemos, né, e glorificamos o nome do Senhor, porque tem lugares que são, e que nós sabemos que nós mulheres fomos chamadas para trabalhar na obra, para fazer a obra do Senhor, para sermos coluna da nossa casa, para sermos ali o braço, né, do nosso esposo, ali, né, a adjuntora, para sermos ali, né, a direção ali junto com eles, e que nós venhamos se levantar para ser mulheres segundo a palavra de Deus. Não conforme nossas vontades, não conforme o mundo ensina, não conforme as regras aí de fora ensina, mas conforme
a palavra do Senhor. Está cada vez mais difícil, né? Nós ficarmos nessa posição, mas se nós buscarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, o Senhor nos ajuda a ser cada vez mais a mulher de Provérbios 31, que o Senhor nos ensina, né? A mulher virtuosa, a mulher na qual o esposo dela elogia ela onde ela vai, os filhos elogiam, aonde ali onde ela é, o esposo e os filhos falam: existem mulheres boa, mas a minha mulher é a melhor. Nós devemos fazer com que o nosso esposo, nossos filhos tenham esse tipo de comentário. E é através do nosso testemunho, né? A palavra do Senhor aqui nos fala de uma mulher na qual ela sofria 12 anos de uma doença, de uma enfermidade. E a palavra do Senhor fala que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha, irmãos. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu sustento, ela já tinha ido todo tipo de médico e nada adiantava. E nós sabemos que naquela época, as mulheres que estavam nesse período ficavam ali isoladas da sociedade, isoladas da própria família. Então elas não poderiam ter contato. Então imagina, né? Se poucos dias já é ruim, imagina 12 anos a mulher sofrendo dessa enfermidade. Uma mulher na qual eu acredito que antes da enfermidade ela tinha uma vida normal. Ela ficava com os parentes, com os amigos normalmente, e de um dia para o outro ela sofreu de uma enfermidade, nunca mais sarou e precisou ser isolada. Essa mulher foi excluída da sociedade de uma hora para outra, porque ela precisava estar debaixo de uma lei. Imagina o quão fraca essa mulher estava, e quando nós falamos de fraca, não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que é bom que ande dois juntos, porque se um cai, o outro levanta. Só que essa mulher precisava estar isolada. Então, imagina o quão fraca em todas as áreas, em todos os requisitos da vida dela, ela estava frágil. Por isso, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Só que a palavra do Senhor fala, no 27, ouvindo falar de Jesus. A palavra do Senhor fala que o Senhor ali estava no meio de uma grande multidão. Jairo já tinha ali encontrado com o mestre e pedido para o mestre ir até a casa dele para curar a filha dele. E o Senhor já estava com destino. Jesus estava no meio dessa multidão, já com destino. Ele tinha um lugar para onde ele iria, ele tinha um lugar para onde ele teria ali que curar uma menina. Só que no meio dessa multidão havia uma mulher que ouviu falar de Jesus. Irmãos, aí nós vemos a importância de falar de Jesus. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos, nas nossas redes sociais, aonde nós formos, o nome de Jesus precisa ser falado. Muitas das vezes não vai precisar de nós falarmos todas as palavras da Bíblia, ler a Bíblia, mas o nosso testemunho, Jesus precisa ser falado através do nosso testemunho. Porque se um dia onde nós formos, nós falarmos de Jesus, as pessoas veem Jesus em nós, essa pessoa um dia sofrer de algo, que ela precisa de um milagre, ela vai ter ouvido falar de Jesus através de mim e de você. Porque essa mulher, se ela não tivesse ouvido, ela teria perdido tudo, ela só ia esperar a morte, só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu por algum momento alguém falar, alguém comentar sobre os milagres, sobre as coisas que o Senhor já tinha feito. A palavra do Senhor fala que no 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Uma multidão apertava Jesus. Irmãos, essa mulher, ela era impura, ela não podia romper uma multidão. E a multidão ali era muita gente. Agora imagina tudo que essa mulher estava colocando ali em jogo para ir atrás do milagre dela. É o que o evangelista Wallace falou. Ela rompeu a dificuldade. Mas no meio dessa dificuldade eu acredito que ela tenha sentido medo. Ela deve ter pensado: mas se eu for lá em alguém me vê, vão me denunciar, eu vou ser presa, além de enferma, sem dinheiro ainda vou ser presa, vou ser condenada. Não sei qual era a condenação, mas se acontecesse iria ser. Mas mesmo assim ela decidiu se posicionar e falou: não, eu vou romper, eu vou tocar. E a palavra do Senhor fala que ela rompeu a multidão. O 28 diz, como eu acabei de ler: porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A palavra do Senhor fala que ela ouve falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, ela tem uma atitude. Nós precisamos entender que não adianta só ouvir. Não adianta só ouvir falar, não adianta só ouvir o testemunho, não adianta só vir para o culto e ouvir a palavra, não adianta só ouvir a correção do pastor e não colocar em prática, não ter uma atitude, não começar a se movimentar, porque se ela tivesse só ouvido falar de Jesus e continuasse no mesmo lugar, do mesmo jeito, ela não teria alcançado o milagre. Irmãos, nós precisamos entender que é necessário ouvir e é necessário se movimentar, é necessário sair do lugar, é necessário romper a dificuldade, as barreiras. Essa mulher, ela estava fraca, ela não tinha força para romper, mas ela rompeu. O último resquício ali de força, ela rompeu. O 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, havia uma multidão ali. O Senhor Jesus, ele já tinha sido tocado por muitas pessoas. Muitas pessoas devem ter esbarrado, devem ter pegado, devem ter puxado ele. Só que alguém tocou diferente. E aqui nós aprendemos que multidão não significa nada. Igreja cheia não significa nada. Quantidade não significa nada. O nosso Deus, ele mostra em várias partes da Bíblia que multidão, quantidade não significa nada. Sabe o que significa? Sabe o que vale no final? É a intenção do coração. O que vale no final é a fé que você vai tocar em Jesus. O que vale no final é como você está, como está a tua adoração. A palavra do Senhor fala em uma passagem que Jesus foi convidado para ir ali na casa de Simão, e quando ele entra tinha muita gente, só que ninguém entregou uma verdadeira adoração. Só que uma mulher, uma pecadora, ela estava ali e ela derramou o melhor aos pés de Jesus. E aqui nós entendemos novamente que a multidão não significa nada. Nada, irmãos. A igreja está vazia, tem que continuar. Sabe por quê? A palavra do Senhor fala que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. O Senhor está aqui. A presença de Jesus está aqui. Às vezes nós olhamos e pensamos, mas está tão vazio, mas a presença está aqui. Podia estar os pastores, a missionária, a presença está aqui. Para que tanta multidão se não tiver presença? Para que todas as cadeiras cheias se não tiver presença? Para que um círculo de oração com mais de 30 mulheres se não tiver presença? Se não tiver oração, se não tiver renúncia, se não tiver entrega, se não tiver posicionamento, não adianta de nada. É melhor ter pouco e ter qualidade do que ter muito sem qualidade, irmãos. Porque o Senhor, ele não está preocupado com isso. E em todas as passagens da Bíblia, o Senhor fala que ele não se importa com a quantidade. Aquela viúva, ela entregou 2 moedas. Tinha muitos ricos ali que estavam entregando tudo, estavam entregando muito. Só que do que sobrava, ela entregou 2 moedas e chamou a atenção de Jesus. Às vezes nós ficamos nos apegando ao que nós olhamos ao nosso redor, ao nosso lado, e nós vemos: ah, mas aquela ali grita, aquela ali pula, aquela ali roda, aquela ali tem a voz tão bonita, eu não faço nada. É o teu nada que o Senhor recebe. Porque aos teus olhos é nada, aos teus olhos é pouco. Mas o Senhor Jesus, ele conhece a intenção do seu coração. Ele sabe que você falou: eu vou lá hoje, eu vou louvar, mas eu não sei louvar direito, mas eu vou entregar o meu melhor. Glória a Deus. Eu não sei certinho o louvor do círculo de oração, mas o que eu sei eu vou entregar direito. Eu não sei orar bonito, mas o que eu sei, Senhor, eu vou te entregar direito. E aí às vezes a gente olha, a gente fala, as pessoas falando palavras tão bonitas, mas será que o coração está verdadeiro? Será que o Senhor está recebendo? Será que o Senhor está recolhendo, irmãos? O Senhor Jesus, ele é simples. Ele é simples, e por muitas vezes eu me apeguei nisso aí também, de pensar: mas eu não prego desse jeito, mas eu não pulo, mas eu não rodo, mas eu não grito. Hoje em dia eu faço o que o Senhor manda.
E tá tudo bem, porque o Senhor nos chamou cada um diferente. O importante é fazer o que o Senhor manda. O importante é entregar de coração. O importante é nós rompermos a nossa dificuldade. É rompermos a multidão. É entender que por mais que tem pouca pessoa, eu vou entregar o meu melhor. Já teve vezes lá no nosso ministério ter passado por uma tribulação, por um vento, onde estava eu, meu pastor, meu esposo, minha irmã e mais uma missionária e minha pastora. E a gente adorava do mesmo jeito. Nós tínhamos 2 congregações lá, os pastores das 2 entregaram, saíram, foram para outro ministério. Teve um dia que estava todo mundo trabalhando, meu pastor fez o culto sozinho, tinha ele e mais um irmão. Ele leu a palavra, ele louvou o hino da harpa, ele fez tudo, irmãos. Mas ele entregou o melhor, e é isso que importa. Hoje em dia o Senhor mandou, tem dia lá que nós temos que ficar de pé, porque nós temos que dar lugar para os irmãos que estão chegando novo. Porque um dia nós não nos preocupamos com a quantidade. Irmãos, o que nós mais vemos hoje é a igreja cheia, lotada, grandes. Só que nós precisamos olhar para a nossa igreja. Quantas das vezes nós não damos valor à nossa casa, ao lugar onde o Senhor nos plantou, aos pastores que têm pagado o preço pela nossa vida. Porque, irmãos, eu imagino que não deve ser fácil estar no cargo de pastor e pastora. Deve ser difícil, porque o pouco que eu tenho já é difícil. Imagina o grande que eles têm que cuidar de uma igreja, pagar preço por vidas. E nós não damos valor a isso. A palavra do Senhor fala que essa mulher, ela tocou e o Senhor viu que dele saiu virtude. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele opera milagre. A hora que nós clamamos, ele opera. Mas fazer o Senhor parar não é qualquer um que faz. Por causa que Jairo falou com ele, ele continuou. Várias pessoas tocaram, várias pessoas ali chamaram a atenção, mas fazer ele parar, sendo que ele tinha algo para fazer, o Senhor, ele ia voltar atrás da palavra que ele deu para Jairo? Claro que não. O Senhor tinha um destino, Jesus tinha um destino, e não tinha nada a ver com essa mulher. Nós sabemos que ele sabe de todas as coisas, ele sabe do que vai acontecer amanhã, só que o destino dele não tinha nada a ver com essa mulher. Só que ela tocou nele. Pode ser que hoje o Senhor Jesus veio aqui para entregar um milagre para uma pessoa, só que se não, você não é essa pessoa, toca diferente em Jesus, para que saia a virtude. Tem que ser um toque diferente, irmãos. Às vezes nós pensamos, mas eu estou em todo o culto, mas eu venho em todos os ensaios do círculo de oração, todas as vezes eu estou, tudo eu faço. Mas será que nós estamos tocando a ponto de sair virtude? A ponto de sair poder e ele parar? Ele parar tudo o que ele estava fazendo e perguntar quem tocou nele. Ana, enquanto ela não recebeu o milagre dela, ela ia entregar. Quando o esposo dela ia lá entregar os sacrifícios, as orações, ela ia. Só que teve um dia que ela foi diferente. Teve um dia que ela subiu diferente. Teve um dia que ela orou diferente. Teve um dia que ela se entregou diferente. Foi nesse dia que o Senhor se atentou à oração de Ana. Às vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós não estamos pedindo direito. O Senhor quer mais. O Senhor quer que nós saímos da superfície. O Senhor quer que nós mergulhamos na presença dEle. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós colocamos tanta dificuldade nas coisas. Nós colocamos tantas barreiras nas coisas do Senhor. E é nas coisas do Senhor. Porque para trabalhar nós não colocamos barreira. Para ir numa festa a gente não coloca barreira. Sabe por que? Se você não trabalhar, desconta no seu lerite. Aí faz falta no dia do pagamento. Só que aí, para ir para a igreja, nosso Senhor, ele é super educado. A gente sabe que a gente vai faltar um culto e no próximo culto ele vai ter misericórdia, porque as misericórdias dele se renovam. Só que pode ser que no dia que você escolheu não ir, o Senhor iria te abençoar. Pode ser que no dia que você falou, hoje eu não vou porque hoje eu estou cansada, era nesse dia que o Senhor tinha um encontro com você. A tua bênção estava preparada. Nós precisamos romper a multidão. Eu não sei qual é a multidão, não sei qual é a dificuldade. Às vezes é a vergonha, às vezes é a timidez, às vezes é o medo, às vezes é a falta de coragem. Mas que nessa noite nós venhamos fazer como essa mulher,
que ela estava fraca. Ela já não tinha mais esperança, irmãos. Mas só que ela rompeu a multidão. Ela rompeu, ela ouviu falar que ele podia fazer. E ela rompeu uma multidão. O que é o nosso problema perto do problema dessa mulher, irmãos? Você está aqui. Jesus está aqui. É só você romper. É só você tocar nele diferente. É só você falar: Senhor, eu não consigo, eu não tenho força, mas eu quero tocar diferente. Tinha muitas pessoas no meio daquela multidão que queriam chamar atenção. Ou tinha muitas pessoas que estavam ali só para ver. Muitos ali estavam procurando ocasião contra Jesus. Nós sabíamos que onde Jesus estava tinha gente boa, mas tinha gente ruim. Tinha gente que estava só para curiar, tinha gente que estava só para olhar. Ele estava rodeado de todo tipo de pessoa. Que nós íamos ser como essa mulher. Ela não queria chamar atenção, ela só queria tocar, ser curada e ir embora. Ela não queria holofote, ela não queria reconhecimento, ela não queria nada disso. Só que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas se preocupam com reconhecimento. Hoje em dia as pessoas se preocupam se vão falar um nome. Ai, será que vão falar meu nome lá no microfone? Ai, será que vão falar de mim? Ela não queria que falasse dela, ela só queria ser curada. Jesus, aleluia. Que nós íamos entrar no culto, que nós íamos ir para o ensaio de ciclo de oração, que nós íamos ir para qualquer departamento que for na igreja sem se preocupar se vamos ser notados ou não. Se é a gente que vai solar ou não, se é eu que vou pregar ou não. Irmão, se for para entrar no culto e ficar sentado adorando da cadeira do final, do começo ao fim, Deus recebe do mesmo jeito. Microfone é só objeto, irmãos. Microfone não faz diferença nenhuma para Jesus. Sabe por quê? O nosso mestre nem microfone ele tinha. Não tinha microfone, não tinha altar, não tinha nada. Ele usava barco para pregar. Ele pregava onde ele estava. E você acha que ele está preocupado com o microfone? Você acha que ele está preocupado com o nosso cargo? Você acha que Jesus está preocupado se eu sou missionário, se eu não sou? Jesus não está preocupado com nada disso não. Ele está preocupado com o meu coração. Ele está preocupado se no dia que o pastor não for me dar a oportunidade eu vou embora emburrada. É isso que Jesus está preocupado. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado se eu vim para receber minha cura, o meu milagre, a minha libertação, a minha transformação. Eu só estou preocupada se eu vou ser notada. Infelizmente vivemos num tempo que as pessoas querem ser notadas. Eu não quero ser notada não, irmãos. Não quero ser notada. Eu venho pela graça. Quando a missionária Erika me mandou uma mensagem, a gente vem pela graça. Temor de falar não para Jesus. Porque se a gente fala não, a gente também paga preço. Não é para ser melhor que ninguém, não é para estar com o microfone. Porque eu prefiro estar lá onde minha mãe está. Fui num culto aí, o pastor ele falou que ia me dar oportunidade, ele não me deu. O culto tinha bastante gente, acabou que ele não me deu. Depois ele veio me pedir perdão, eu falei, fique em paz. A adoração que eu entrego com o microfone, eu entrego sem. Eu louvo com o microfone, mas eu louvo sem microfone também. Irmãos, é melhor sentar para aprender do que estar aqui. Sabe por quê? Há um preço a ser pago aqui. Se eu falar qualquer coisa aqui que está fora da palavra, fora do que Deus mandou, quem paga preço? Por isso que é melhor estar aí. Por isso que é melhor não querer ser notado. Como é bom quando você entra no culto como essa mulher. Ela entrou na presença. Ela não queria ser notada. Ela só queria ser curada. E quão maravilhoso é quando nós entramos no culto, sentimos a graça, sentimos a presença, somos curados e voltamos para casa cheio. Ninguém falou teu nome, ninguém falou de você. Você não precisou vir aqui na frente, mas o Senhor foi até você. Saiu virtude dele sem precisar de você ser notado. O bom é isso. E aí você chega em casa e você fala, Jesus estava lá e não precisou de ninguém falar meu nome. Sabe por que não precisa do nosso nome ser falado? É o nome dele. É o nome dele que precisa ser falado. É o nome dele que precisa ser exaltado. Sabe por quê? O meu nome não cura, o meu nome não transforma, o meu nome não restaura. É o nome dele. É o nome dele que cura. É o nome dele que transforma. É o nome dele que salva. É o nome dele, irmãos. A palavra do Senhor fala que ela tocou. O Senhor parou e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? E
seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Jesus sabia quem tinha tocado ele, porque ele era Cristo, irmãos. Ele sabia de todas as coisas. Mas tem hora que é necessário você falar. Tem hora que Jesus quer que você fale. Tem hora que Jesus quer que você glorifique. Irmãos, tem liberdade para glorificar. Você quer ir morar num lugar, sabe, que só tem glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Porque eu não sei os irmãos, mas meu maior sonho é ir pro céu e ficar o dia inteiro com os anjos. Porque é o dia inteiro, irmãos. É 24 horas eles cantando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Só que a gente quer ir pra lá, só que quando a gente está no culto, a gente quer ir pra lá glorificar com os anjos. Só que quando a gente está no culto, Jesus está aqui e nós não glorifica. Aqui é treinamento, irmãos, então glorifica o nome dele. Exalta o nome dele. Exalta o nome dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória. Ele sabia quem ela era, só que ele queria que ela falasse. Ele queria que ela declarasse com a boca dela quem era ela, quem tocou nele. Ele sabe que é você. Ele sabe que você veio aqui atrás de algo, só que ele quer que você fale. A palavra do Senhor fala no 33: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A palavra do Senhor fala que ela estava temendo e tremendo quando ela falou quem ela era, porque ela já sabia que ela tinha sido curada, ela já sabia que ela tinha sentido o poder de Deus, ela já sabia que Ele era o grande eu sou, o que faz, o que cura. Então ela estava temendo e tremendo. Irmãos, quando nós nos acostumamos com a presença do Senhor é porque tem alguma coisa errada. Quando não tiver mais temor, tem alguma coisa errada. Sabe por que precisa ter temor para estar na presença? Quando nós sentimos a glória deles, a glória do Senhor, nossa perna precisa tremer. O nosso corpo físico tem que acontecer alguma coisa de diferente, senão tem alguma coisa errada. Não podemos nos acostumar com a presença do Mestre, ainda que Ele já tenha operado um milagre na tua vida, porque ela já estava curada. Mas a gente não pode se acostumar com a presença dele tão grandiosa. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O Senhor Jesus queria falar com ela. Aquela mulher, ela precisava de uma cura física, só que ela precisava de uma cura na alma, irmãos. Ela precisava de uma cura na alma. Não era só física, era espiritual, era psicológica. Pensa o tanto de coisa que aquela mulher não passou. Ela precisava de um toque de Jesus e ela precisava que Jesus declarasse que a fé dela o salvou. Se o Senhor Jesus falar, tua fé te salvou, é porque além dela estar enferma, ela ainda não tinha salvação. Só que por uma atitude dela romper a dificuldade, romper a multidão, ela foi curada e salva. O Senhor Jesus, quando Ele faz por completo, irmãos. Ele não faz pela metade, não. Ele faz por completo. Ele cura, mas Ele também salva. Ele cura, mas Ele também restaura. Ele restitui. Porque Ele não faz nada pela metade. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos como essa mulher. Porque é muito difícil alguém que vem pelo amor. Ou é muito difícil alguém que é de berço e permanece. Existe, mas é difícil. Ou você veio pela dor, ou você veio de berço e você se afastou e você veio pela dor. E tem alguns irmãos, eu acredito, que veio pelo amor. Eu ainda não conversei com ninguém ainda assim, que veio pelo amor. Porque nós somos teimosos. Então todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos como essa mulher, fracas, enfermos, quebrados. E aí nós entendemos que Jesus está na casa, porque nós ouvimos falar dele. Glória a Deus. Ainda que quando nós ouvimos, nós não acreditamos, porque nós não, eu não gostava de crente. E aí eu morava do lado de uma família crente do saio, do cabelão. Aí eu falava, eu não gosto desse povo. Meu pai não gostava, minha mãe não gostava de crente também não. Ninguém gostava de crente. E eu falava mal desse povo, só que eu ouvia falar do Jesus dele.
E aí uma parte da minha família foi pra Batista e eles faziam célula. E uma vez eu fui no culto, todo mundo caindo, pulando, rindo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ia chegando perto de mim, eu queria sair correndo, porque eu tava morrendo de medo de palma na minha cabeça. Falava, nunca mais eu volto nesse lugar. Só que eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar que ele curava. Eu ouvi falar que ele transformou, que ele libertou. E um dia eu tive um encontro com ele, irmãos. Porque eu ouvi falar dele. E quando eu cheguei quebrada. Cheguei sozinha, como eu falei. Como essa mulher. Não tinha nada. Nada. E ele me chamou. A palavra do Senhor fala que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Então eu não estou aqui porque eu sou boa. Você não está aqui porque você é bom. Até para amar ele, irmãos. Quem deu o direito foi ele. Você pensa, eu amo, o sentimento vem de mim. Você ama porque ele te amou. Eu amo porque ele me amou. Porque a palavra do Senhor nos fala isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, cheguei na casa do Senhor sozinha, quebrada. Sem ainda gostar de crente. Mas eu falei, eu vou lá. E quando eu cheguei lá, eu tive um encontro com o Senhor. E aí eu me converti. E aí eu nunca mais quis sair da presença. Eu não era casada no papel. Só que eu e o Wallace já estava junto há um tempo. E eu não era casada no papel. E eu queria casar, porque eu queria fechar as brechas. Porque nós precisamos entender, estar na presença tem que se consertar. Não dá para ficar do mesmo jeito. Ah, porque Deus entende, irmãos, está na palavra. O que está na palavra tem que ser arrumado, tem que ser consertado. E nós vivíamos em fornicação. E eu falava, tem que casar. Falei para ele, quero casar. Ele falou para mim, eu não quero. Eu falei, então, quero me batizar. Ou casa, ou vaza. Eu falei pra ele. Aí ficou enrolando. Fui lá, marquei o casamento sem autorização. Ele foi lá, assinou, porque eu precisava da assinatura, né, pra fechar as brechas, bonitinho. Já tinha um filho. Aí casamos. Depois de um tempo, ele se firmou antes da gente se casar e ele batizar. Foi uma prova. Porque ele não queria ir pra igreja, porque ele ria das minhas roupas. Era terrível, irmãos. Só que eu permaneci. Tinha dia que eu chegava na minha pastora, que na época ela não era minha pastora. Ela era diaconisa. Eu chegava nela e falava pra ela, não aguento mais, não quero mais. Nem que eu morra solteira. Mas eu não aguento mais. Ela falava pra mim, sabe o que? Você tá errada. Ela falava, não é possível. Eu não tô fazendo nada de errado, eu ainda que tô errada. E ela me corrigia. Eu voltava pra casa e não separava, né, irmãos? E aí, se converteu. Se batizou no mesmo dia que eu. Minha irmã falava que ela ia casar na macumba, por causa que ela não ia casar na católica porque era caro. E igreja de crente nunca ia casar. Para honra e glória do Senhor, minha irmã é regente do círculo de oração hoje. Eu, minha irmã, meu cunhado e meu esposo se batizamos no mesmo dia. Minha mãe se batizou logo depois. Meu irmão de 14 anos é batizado. Meu padrasto é batizado para honra e glória do Senhor. Tem mais um casal de tios meus que também está na igreja. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel. Nós precisamos romper a multidão e crer que Ele salva. Ele ainda salva. Ele ainda transforma a nossa casa. E eu não falo de vista, eu falo do que eu vivo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E irmãos, não é servir de um dia vai, outro não vai, não. Todo culto tá na minha casa, na igreja. A minha casa faz parte do corpo de obreiro do meu ministério. Um dia onde eu tava sozinha. Eu ia pro culto, quando eu chegava no culto, tava um forró na casa da minha mãe, bebida. O varão aqui tribulado, que ele ainda não conhecia a presença, minha irmã tribulada do outro lado. E eu chegava lá na festa, uns zoavam com a minha roupa, o outro com o meu cabelo. Era aquela confusão. Hoje em dia, pra honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque um dia eu rompi a multidão. Um dia eu tava fraca, cansada, quebrada, e eu fui. E eu tive um encontro com Ele, irmãos. Eu tive um encontro com Ele. Eu tive um encontro. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não saímos mais. Nós não queremos viver longe. Eu tive um encontro com Ele. Então quando eu tive um encontro com Ele, a presença dEle me bastava. E eu cheguei em casa, tá toda essa tribulação, não me importava, porque a presença dEle me bastava. Eu sabia que Ele estava comigo lá. Ele fez uma promessa pra mim, que Ele ia trazer minha mãe, Ele ia trazer meu esposo. Ele fez uma promessa. E eu sabia que Ele ia cumprir. Ele cumpriu.
Hoje nós oramos pelos meus cunhados, os irmãos dele. Eu creio que eles vão servir. Eu creio que se um dia eu vier aqui novamente, eu vou contar que eles vão estar na presença do Senhor, ainda que o inferno diga que não. Irmãos, faça como essa mulher. Rompa a multidão, rompa a sua dificuldade, toca nele diferente. Se você nunca tocou, ora hoje, fala: Senhor, me ensina a tocar do jeito que o Senhor pare, que saia virtude do Senhor, para que eu venha viver o milagre, para que eu venha viver a cura e eu venha testemunhar, e que através do meu testemunho vidas venham se render aos pés do Senhor. Porque o Senhor, Ele cura, irmãos, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Como Ele curou essa mulher do fluxo de sangue, como Ele curou a filha de Jairo, porque Ele não voltou atrás com a palavra que Ele deu para Jairo. Ele curou aquela menina, aquela casa também teve o milagre que eles pediram. Ele curou várias pessoas na Bíblia, como Ele honrou o povo judeu através da vida de Esther. O Senhor, Ele continua o mesmo. Que nós venhamos fazer como essa mulher, não se importar com o que está acontecendo, romper a multidão e tocar na orla da veste de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos louvar a Deus pela vida da missionária Tainara, né? Palavra maravilhosa. Irmãos, não perca, você mulher que está aqui, são as mais 4 quinta-feiras. Domingo nós teremos mais uma missionária aqui no culto de missão, a missionária Roseli, né? E é uma bênção, irmãos. É bênção ser ministrado por mulheres, né? E esse é